quarto ano, tudo bem? Como que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Espero encontrar todos vocês bem também. Vamos lá para a história, página 221. Vamos falar sobre a lucratividade da atividade comercial, como que era feito, vamos conhecer um pouco mais essa parte, né? Na antiguidade, as viagens comerciais eram muito demoradas. Era mesmo, né? Nós já vimos isso logo no início do ano. Para ir, por exemplo, da região da Fenícia até a China, os viajantes poderiam levar anos, caso fossem a pé. Essa dificuldade tornou-se necessária a organização de áreas de descanso para os viajantes, de modo que pudessem parar para se alimentar e dormir, né? Assim, o comércio formou inúmeras vilas próximas às estradas, com o objetivo de abrigar os viajantes e comercializar serviços como hospedagem e alimentação. Exatamente, meus amores, eles estão lá na estrada, eles tinham que dormir em algum lugar, se alimentar, e mediante essa dificuldade, foi se criando vilas, e eles poderiam parar lá para descansar um pouco, poder se alimentar, e assim continuar a sua viagem, né? E aí possibilitou o que? A criação de hospedagem, de comércio, então foi crescendo a parte comercial também com essa necessidade. O comércio era uma atividade muito lucrativa para os viajantes. Esse era o principal motivo para aceitarem viajar por tanto tempo. Eles aceitavam viajar porque eles tinham um lucro muito grande, né? Muitos viajavam em busca das raras especiarias cultivadas e comercializadas na Ásia, como cravo, canela, pimenta e o sal. Olha só, gente, que delícia, tudo tempero, coisas que até hoje nós usamos, né? Quais são as especiarias que você conhece? Identifique nessa página. Amores, o que você já conhece? Vamos lá ver. Eu, particularmente, conheço todas essas aí que foi citada. E vocês? Vamos ver mais. Eram considerados como especiarias todos os produtos exóticos e como utilidades diversas, originários da região distante do Oriente. Você já conheceu algumas especiarias utilizadas como tempero e na conservação de alimentos. Entretanto, havia outros artigos usados para aromatizar ambientes, como o sândalo, o benjoim e os incensos. Incensos eu conheço, o resto, esses outros dois eu não conheço, não. Incensos de mirra e olíbano. Além desses produtos, eram comercializados tapetes, louças, sedas e joias, que tinham como compradores as pessoas mais ricas da Europa. Esse é um exemplo de como o contato com outras culturas produziam mudanças na vida das pessoas. Então, assim, lembra que a professora falou muito desse contato, dessa cultura que passava de um para outro? Vamos lá ver. Gente, olha que curioso. Vocês sabiam que diante da falta de meios de conservação, porque antes eles não tinham geladeira que nem a gente tem, né? Então vamos lá, de novo, a professora faz comentário e perde onde está lendo. Diante da falta de meios de conservação da carne, para além dos processos de defumação, de salgar e deixar secar ao sol, eles salgavam, eles faziam defumação e colocavam ao sol para tentar conservar ela, né? Aí eles passaram a usar a pimenta, que tornou-se o principal condimento usado para disfarçar o cheiro e o sabor da carne semipodre, que precisava ser consumida em um cenário de escassez generalizada de alimentos. Então, como tinham poucos alimentos, né, tinha aquela escassez, eles necessitavam fazer alguma coisa para poder consumir. Importada da Índia, a pimenta chegou a ser considerada um produto de luxo e de uso exclusivo da alta nobreza, sendo guardada em cofres e figurando no testamento dos homens mais ricos na Europa. Nossa, vocês viram? A pimenta era aí, ó, uma especiaria muito cara, né? Muito desejada. O que seria defumação? É uma técnica de expor alimentos à fumaça, ajudando na conservação e alterando seu sabor. E escassez era falta, carência, ausência da carne. Salgar, técnica de encher um alimento de sal para conservar mais tempo, tá? Com base nessas informações que nós vimos até agora, vocês vão responder aí a questão 1, 2, 3, 4
tá bom? Põe pausa e responde aí pra gente conversar sobre. Então vamos lá. Segundo o autor, como as pessoas daquela época conservavam as carnes? A professora até falou já, né? Elas defumavam e salgavam a carne, deixando-a secar ao sol, que é o que nós conhecemos de carne de sol, né? E explique os motivos da utilização da pimenta no preparo da carne. A pimenta era usada para disfarçar o sabor e o cheiro da carne semi-podre. Vamos ver. 4. Nos séculos XV e XVI, a pimenta era um produto para pessoas ricas. Muitas a guardavam em cofres e a deixavam de herança para os seus descendentes. Explique por que a pimenta e outras especiarias eram tão apreciadas na Europa. Olha só, meus amores, as especiarias eram muito valorizadas naquela época porque temperavam e davam mais sabor aos alimentos consumidos pelas pessoas, porque eles assim, não tinham hoje a tecnologia que nós temos, meios de conservar que nós temos hoje, então antes não tinha, então era o meio que eles utilizavam, então eles tinham um valor muito grande aí nessas especiarias. Vamos voltar aqui no outro livro. Olha só, meus amores. O transporte, olha só, o transporte de mercadorias pelo percurso terrestre era realizado e utilizando-se alguns animais, como cavalo, camelo. Porém, essa rota era desafiadora. Os viajantes podiam encontrar muitos obstáculos pelo caminho, como as guerras. Nesse caso, optar pela rota marítima era mais seguro. E mais rápido também, né? Menos cansativo, talvez, não sei. Veja alguns tipos de embarcação. Olha só. Temos essa daqui, que é a antiga embarcação egípcia, em registro feito por volta de 1550 a.C. Relevo representando o navio fenício, século V a.C. Os fenícios foram provavelmente os primeiros povos a navegar pelo mar Mediterrâneo. Painel de azulejo português do século XVIII com caravelas explorando o continente africano. Navio cargueiro na cidade de Nakhodak, na Rússia. Essa daí já é uma foto de 2017. Olha a evolução, a diferença que já teve, né, meus amores? Observando aí a imagem 1, 2, 3 e 4, qual era a técnica utilizada? Olha só. Vamos lá na 1. O que vocês estão vendo aqui? O que eles estão utilizando? Força o quê? Tem um motor aí, o que eles estão usando? Força humana, não é? Olha, eu te dei uma dica, hein? Responde aí com a palavrinha de vocês que eu já mostro a resposta, tá bom? A1 nós vemos o quê? A força humana, né? A2, força humana e força do vento, que ajudava aí com as velas. A3, força do vento. E A4, o motor, que eu já via motor, né? Já tá aí os motores. Agora, meus amores, vamos lá no 2. Qual embarcação consegue carregar maior quantidade de produtos? Por que vocês acham isso? Essa aí é a resposta pessoal de cada um, tá? Mas como vocês podem ver, a resposta unânime de vocês vão ser a 4, né? Que é o navio cargueiro. Mas por quê? Olha só, ele tem... Aí já tá utilizando algumas técnicas mais evoluídas, já tem o motor e o tamanhão dele para carregar muito mais coisa, né? Mas cada um responde com as suas palavrinhas. Troca de mercadoria e invenção do dinheiro. Olha que interessante. Como decorrência do crescimento populacional e de especialização do trabalho, o comércio aumentou entre os diversos povos, tornando cada vez mais complexas as trocas de mercadorias. Para simplificar esse processo, algumas sociedades humanas inventaram o dinheiro, que facilitou muito, né? Antes de existir o dinheiro, as pessoas praticavam o escambo, que consistia na troca direta de mercadoria. Lembra do escambo? Nós vimos logo no início daí. Nesse tipo de comércio, as pessoas precisavam estar de acordo com as mercadorias trocadas, que tinham o mesmo valor. Então, assim, eu tenho uma necessidade diferente da sua, então a troca do que você produz é o que eu preciso, o que eu produzo é o que você precisa. Então, nós vamos fazer essa troca, né? A partir do momento em que foi inventado, deixou de ser necessário determinar, por exemplo, a quantidade necessária de galinha para comprar uma determinada quantidade de tecido.
As galinhas do tecido passaram a ter um preço e qualquer um poderia obter esses produtos se pagasse esse valor. Então, assim que teve o dinheiro, né, estabelecer um padrão para isso, facilitou aí que todos tivessem acesso aos produtos. Sempre que as pessoas pagavam por um produto ou serviços, elas usavam algum tipo de dinheiro. O dinheiro pode ser praticamente qualquer coisa, desde que todos estejam de acordo quanto ao seu valor. Ao longo da história, as pessoas utilizavam semente, conchas, ouro, sal, entre outros objetos e produtos, como uma espécie de moeda de troca, ou seja, de dinheiro. Olha só, amores, que interessante. A utilização de moedas feitas de uma liga de ouro era feita de uma liga de ouro e prata. Teve início há mais de 2.000 anos. Há mais de 1.000 anos, os chineses começaram a utilizar essa espécie de papel moeda. Inicialmente, era apenas uma promessa escrita que obrigava o pagamento de certa quantidade de ouro ou prata. O papel moeda tinha valor porque podia ser trocado por esses metais. Somente no século XX, em 1901, 2000, ele passou a representar um valor próprio. Então, aí cada moeda, cada papel teve seu próprio valor, né? A primeira moeda cunhada no Brasil foi o florim, em 1645. Essa moeda era feita de ouro e pesava cerca de 2 gramas. O seu valor estava relacionado ao seu peso em ouro. Então, o valor dele era de acordo com o seu peso. O que é cunhada? Ou seja, cunhar. Transformar um metal em moeda. Atualmente, o metal utilizado nas moedas e os materiais usados na produção das células têm pouco valor verdadeiro. O valor do dinheiro é estabelecido por um acordo entre os governos que aceitam trocar mercadorias e serviços por certas quantidades de dinheiro. No Brasil, por volta de 1500, os povos indígenas utilizavam a moeda mercadoria, né? E eles trocavam, por exemplo, a madeira do pau-brasil por miçangas e outros objetos dos portugueses. Lembra do escambo, da troca? Vamos lá. Amores, esse daqui não é para fazer agora nem a um. Depois eu explico para vocês. Vamos aqui continuar a nossa leitura. A maneira como nos comportamos, nos vestimos e convivemos com os outros está relacionada com o contexto de circulação de informações, culturas, pessoas e mercadorias em um determinado momento histórico. E antigamente, você sabe como era a circulação de mercadorias no Brasil, no início do meados do século XX? Uma figura importante que fazia circular mercadorias no território brasileiro era o mascate, um comerciante que vendia produtos de porta em porta, a pé ou a cavalo. Então tinha o mascate, né, que é o que ia vendendo de porta em porta. Hoje em dia nós também vemos as pessoas vendendo, né? Mas eles iam a pé ou a cavalo. E hoje, como que será que é? Esse mercador ambulante vendia tecidos, roupas, joias, perfumes e todo tipo de produto. A circulação, tô lendo aqui agora, tá? A circulação de produtos e também de notícias no território brasileiro era realizada por esse comerciante, por meio da aqui está falando da letra da música, que nós vamos ler depois. Espera aí. Amores, o que eu vou deixar como lição de casa para vocês fazerem é o 5, que é esse daqui, ó. Em suas longas jornadas comercializando seus produtos, os mascates conheciam diferentes pessoas e culturas. Explique de que forma eles influenciavam o modo de vida da população. Então, esse aqui cada um vai fazer o seu. Eu vou dar uma ideia para você, que está falando assim, olha, levar diferentes produtos, informações, ele possibilitavam a população assimilar variados produtos e culturas. Então, assim, ele ia num lugar, aí trazia e falava assim, olha, lá na Ásia, na Índia, eles estão fazendo isso, para conservar alimento. Então, ele influenciava, ele trazia informações novas para influenciar na cultura, né? E atualmente, ainda existem vendedores de porta em porta? Quais meios de transporte eles utilizam? E aí, cada um responde o seu. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Que é o que me atrapalha muito aqui nas nossas aulas.
que é o homem do ovo. Agora a professora tá gravando toda hora, tem que dar pause. Ele é um vendedor que passa em porta em porta. Em meio de transporte que ele usa hoje é carro. Então vocês vão citar um aí de vocês, tá? E o comércio via internet? Ele chega diretamente em suas mãos? Em sua opinião, esse tipo de comércio pode modificar a cultura de uma sociedade? E aí, o que vocês acham? Cada um vai escrever o seu. Esse daqui, o comércio via internet, eu uso bastante, principalmente agora nessa parte da pandemia, né? Porque ele acaba nos ajudando, ele traz e nós conseguimos ir até a informação, pesquisar como funciona. Você pode comprar um produto e ir no YouTube ver como utilizá-lo, né? Então, cada um também responde o seu. Meus amores, por hoje é isso. Ah, aqui, ó. Esse daqui vocês podem fazer, tá? Essa cruzadinha cada um faz, vão achar aí. E é isso. Finalizamos história. As questões que eu não dei a resposta, que eu não falei para fazer, é porque nós vamos fazer a semana que vem via formulário. Tá bom? Beijos, até a próxima aula.